Roger Guedes de saída do Corinthians? Vamos ficar sem a nossa camisa 10? Quer saber? Se inscreva aí. Cara, quero agradecer demais. O canal quadruplicou em 3 dias de tamanho. Né? Eu nunca imaginei que eu tô começando a virar um influenciador do Corinthians, pô. Eu preciso organizar minhas camisas do Corinthians, né? Porque eu tô usando acho que só 3, por enquanto que eu usei 3 ou 4. Eu tenho umas 10, 20. Preciso organizar para eu ir usando umas camisas diferentes para gravação dos vídeos. E eu vou organizar o cenário, eu vou fazer uma reforma aqui no meu quarto, tudo isso é provisório. O canal e nós dois cresceremos juntos. Você que está aí do lado me assistindo e eu aqui. A gente vai crescer junto, beleza? Para isso acontecer, clica no botão de se inscrever e você vai saber sobre a saída do nosso camisa 10, do Roger Guedes do Corinthians. Seguinte, pessoal, né? Obviamente a gente liga, a gente apura para algumas coisas. O que aconteceu? O Sporting Clube de Portugal, que vai jogar Champions League, inclusive, ele fez uma proposta para o Corinthians de 6,5 milhões de euros pelo Roger Guedes, o que dá mais ou menos 40 milhões de reais. Tá? Essa proposta ela foi rechaçada tanto pelo Corinthians quanto pelo Roger e pelos seus empresários. Esse valor é menor do que o valor que o Benfica pagou no João Vitor, por exemplo, que pagou 9 milhões. Como funciona o contrato do Roger Guedes com o Corinthians? O Roger Guedes tem contrato com o Corinthians até agosto de 2025. Então, praticamente mais 3 anos de contrato. O Corinthians tem direito a 40% caso o jogador seja vendido até esse período. Entendeu? E eu não consegui apurar qual é o valor da multa rescisória, mas deve ser um valor muito alto. Porque o Roger Guedes, para se livrar da China, ele teve que abrir mão de uma grana e ele está recebendo essa grana além do salário. Então ele tem o salário dele e mais o valor que o Corinthians está pagando parcelado a ele, que é referente ao que ele teve que pagar na China para ser liberado. Então ele tem os vencimentos bem altos, então a multa rescisória dele deve ser muito alta. Eu não tive aqui acesso ao valor. Eu só sei que se caso ele saia, o Corinthians só tem direito a 40%. Então nesse caso o Corinthians ficaria com 10 milhões de reais. Só um minuto. 10 milhões de reais numa venda do Roger Guedes, caso a venda aconteça por esse valor. Então obviamente esse valor foi prontamente rechaçado. Dia 1º de setembro, que é o dia do aniversário do Corinthians, que é semana que vem, eu só preciso ver exatamente qual é o dia que cai, se é terça ou quarta-feira, fecha a janela de transferências na Europa. Então a chance do Sporting fazer uma oferta que realmente balance o Roger Guedes a ponto dele querer sair agora do Corinthians é muito pequena. É muito pequena, mas ele é um jogador que tem 25 anos e que tem um futuro que pode ser sim na Europa, mas não agora, entendeu? Até porque os principais clubes já fizeram seus principais investimentos, já deslocaram seus principais aportes. Agora são aquelas contratações de última hora de negociações que já estão se arrastando há alguns meses e que estão sendo finalizadas nesse momento. Então, ou seja, para o Corinthians começar uma negociação com o Sporting, até o fechamento da janela, chance zero. Chance zero. Mas, em dezembro, aí a história é outra. Então a gente tem que sempre se precaver. Primeiro tem que saber qual é o valor da multa. Obviamente o Corinthians tem que valorizar o seu produto e já deixar engatilhado um possível substituto, caso não dê para segurar ele no final do ano. Entendeu? É isso que a gente tem. Desculpa pessoal que eu tô meio gripado, tá? No meio do ano, no final do ano, pode ser que aconteça alguma nova sondagem. Mas como eu disse, não é barato. Né? E a Europa também não está vivendo mar de rosas, e normalmente a Europa está vindo aqui no mercado brasileiro, argentino, pegar garotos. Entendeu? Eles contratam o Vinícius Júnior, o Rodrigo tinha 18 anos, o Julián Álvares, que foi agora do River Plate, 21. Então eles estão vindo aqui para pegar normalmente jogadores mais jovens.
O Roger Guedes não é um veterano, mas também já não está mais naquele status de garoto. Então, para o Roger sair, teria que ser uma coisa muito interessante que clubes de grande porte não estão fazendo. Dá para você ver, por exemplo, que a Arrascaeta no Flamengo não tem propostas. Que é um jogador que para mim não tem nem nível para jogar no futebol brasileiro. Você entendeu? É um jogador de nível de Premier League, tranquilamente. Se você pegar esse time do Manchester City hoje, você encaixa o Arrascaeta nesse time aí para jogar ali. Em algum lugar você encaixa. No Liverpool, você encaixa ele ali. De tão bom que ele é. Então, o Roger, ele tá se achando no Corinthians de novo. Ele teve um período de baixa, que ele e o Vitor não falavam a mesma língua, mas parece que agora, com a chegada do Yuri, ele se reencontrou. Entendeu? E até uma coisa que os corintianos que viram os dois jogar, só pra ver que eu não tô doido, Roger e Yuri não lembram um pouco em características, não tô comparando carreira e não tô comparando habilidade dos jogadores, mas em características, quando o Corinthians tinha a dupla Tevez e Nilmar? Lembrando que Tevez e Nilmar não jogaram muito tempo juntos, né? Eles jogaram. O Neymar chegou em setembro de 2005 no Corinthians, e aí ele se machucou em julho de 2006, e aí nunca mais jogou junto com o Tevez. Então, e teve a Copa do Mundo e as férias no meio, então você tira 2 meses aí. Então de setembro a julho são 10 meses. Agosto, Eles jogaram 8 meses juntos, mas fizeram bastante estrago, né? Aquele 7-1 Santos que o diga, né? Mas eu vou dizer por quê. Porque o Roger Guedes é aquele jogador brigador que corre, dá carrinho, que entra dentro da área, que chuta, que finaliza. Não finaliza igual o Tevez, não tem uma quantidade de gols que o Tevez tem. Mas ele lembra um pouco essa característica. Já o Yuri, aquele jogador leve, que pega a bola, ninguém segura ele, e é bom na bola aérea. Você joga a bola, como eu falei, se ele botar na frente, ninguém segura. Ele tem um pouco da explosão do Nilmar. Inclusive, o caminho da carreira dele é quase idêntico ao do Nilmar, né? Engraçado. O Nilmar saiu do Inter, foi para a Europa e veio para o Corinthians. O Yuri saiu do Inter, foi para a Europa e veio para o Corinthians. Até o caminho é parecido. Espero que a carreira do Yuri seja tão bem sucedida quanto a do Nilmar, que disputou a Copa do Mundo, ganhou títulos e tal. Foi um grande jogador, infelizmente atrapalhado por 2 graves lesões que ele teve. Talvez sem essas lesões ele tivesse sido até um pouquinho mais, porque foi um dos jogadores assim que enchia os olhos. Mas tem uma vantagem, Roger Yuri, do que Tevez e Nilmar. Tevez e Nilmar não tinham zaga. E durante 6 meses não tinham nem goleiro, praticamente. E durante um tempo não tinham nem técnico. Tinha o Ademar Braga no banco. O Yuri e o Roger tem técnico, tem o maior goleiro da história do clube e uma boa defesa. Isso pode fazer, caso essa dupla fique muito tempo, mais do que os 8 meses que o Tevez e o Nilmar ficaram no Corinthians, se ela ficar mais tempo que isso juntos, pode render bastante título. Pode render coisa muito boa. Né? Porque a estrutura eles têm. O Corinthians não tinha naquele momento estrutura para ter um ataque como o Tevez e Nilmar. Não é à toa que ficaram tão pouco tempo juntos e o resto do time desmoronou. Então, hoje não. Hoje eles estão aí num ambiente que dá para eles brincar um pouco melhor. Mas é isso, pessoal. A informação é essa. A thumb é clickbait, óbvio, porque isso vai me estourar de views e de inscrito. Se inscreve aí, você não vai se arrepender. Mas o Roger Guedes não vai sair, tá, pessoal? Ele não vai sair. E talvez, como eu disse, venha uma nova sondagem no final do ano, ou no meio do ano que vem. Mas como eu falei, ele ganha um salário muito alto no Corinthians e acho muito difícil um clube europeu oferecer algo parecido para um jogador de 25 anos já. Talvez ofereceria para um garoto, mas para um jogador de 25 anos, não é um veterano, mas talvez os clubes europeus eles precisam testar esse jogador. Entendeu? Eles podem até de repente querer um empréstimo, obviamente eles não vão aceitar. Então eu acho muito difícil que o Roger Guedes deixe o Corinthians em pouco tempo.
ele colocando a cabeça no lugar, e ele, como o corintiano gosta, tendo a raça, ele tem tudo para permanecer no clube por bastante tempo. Como, por exemplo, o Emerson Sheik permaneceu, que já era um jogador também acima dos 30, que se identificou e ficou. O Jorge Henrique permaneceu muito tempo no Corinthians, entendeu? Não estou comparando os jogadores, só a história deles no clube. O Roger Guedes tem tudo para ficar 4, 5 anos no Corinthians tranquilamente, porque a torcida gosta muito dele, tá? Gosta muito dele. Acho que o período de baixa, o período de birrinha dele passou. Ele voltou a produzir. Ele sabe que se ele produzir, ele vai. Ele é bom jogador, cara. Ele é jogador que vai virar ídolo. Entendeu? Só vou considerar ídolo, obviamente, quando ele for campeão. Mas ele tem todos os caminhos trilhados, ele tem 90% do caminho trilhado para ser ídolo do Corinthians, tá? E eu acho que ele fica por bastante tempo. Por bastante tempo. Beleza, pessoal? Um abraço.